Olá, começa agora mais uma edição do programa Interesse Público. Temos um encontro marcado aqui toda semana para falar de temas que interessam a você e a toda a sociedade. Veja o que vai ser destaque no programa de hoje. Procuradores da República defendem alterações no projeto de lei que cria a Comissão da Verdade. Eles recomendam que os membros da comissão não façam parte de grupos envolvidos na investigação. Preparativos para a Copa do Mundo de 2014. Por sugestão do MPF, a Transpetro vai se responsabilizar pela remoção e recolocação dos dutos que passam pelo terreno do futuro estádio do Corinthians. Retrato do abandono. Depois da privatização, as ferrovias brasileiras foram esquecidas. O país pode perder um patrimônio de 40 bilhões de reais. E veja também as ações do Ministério Público Federal para garantir a segurança do transporte aéreo. Essas e outras notícias você acompanha agora no Interesse Público, um programa do Ministério Público Federal. As ações do Ministério Público Federal para garantir a segurança no transporte aéreo. Em São Paulo, 3 pessoas foram denunciadas pelo acidente ocorrido com o avião da TAM no aeroporto de Congonhas, que provocou a morte de 199 pessoas. Foi a maior tragédia da aviação brasileira. Antes, a colisão do jato Legacy com um Boeing da Gol em pleno voo na selva amazônica resultou na denúncia de 4 controladores de voo e 2 pilotos norte-americanos. Agora, no Recife, mais um desastre aéreo pode ter sido causado pela negligência. A queda do bimotor LET 410 da Noar Linhas Aéreas, neste terreno baldio no bairro de Boa Viagem, zona sul de Recife, causou a morte de 16 pessoas no último dia 13 de julho. Ainda é cedo para apontar culpados, mas denúncias indicam a existência de um caderno paralelo ao diário de bordo, em que a tripulação havia registrado falhas nos motores da aeronave e defeitos no painel de comando. A pedido do Ministério Público Federal em Pernambuco, a investigação do caso será feita pela Polícia Federal. Por 2 fundamentos, o artigo 21 da Constituição, que fala de Serviço Público Federal, e o artigo 109, que fala da competência da Justiça Federal, você teria a afirmação da competência da Justiça Federal e, no caso, a investigação teria que ser feita pela Polícia Federal com acompanhamento do Ministério Público. O procurador destaca ainda que, em casos de atentado contra a segurança do transporte aéreo, garantir a punição dos culpados ajuda a evitar que tragédias provocadas por negligência se repitam no futuro. Nós queremos crer que você impedindo a impunidade, você fazendo com que as pessoas que eventualmente tenham sido omissas respondam por essas omissões, que elas venham a ter uma responsabilidade maior, né, uma cautela para que isso não aconteça. Já se passaram quase 5 anos de outro desastre aéreo, mas o tempo não foi capaz de apagar a dor. Anne não esquece a angústia que viveu naquele 29 de setembro de 2006, enquanto aguardava a mãe chegar de viagem no voo 1907 da Gol. O avião, que saiu de Manaus com destino a Brasília, se chocou com a ponta da asa esquerda do jato Legacy, que saiu de São José dos Campos em direção a Manaus. A analista de sistemas, Maria das Graças Bezerra Hickley, de 58 anos, estava entre as vítimas. Desde então, Anne participa da Associação de Familiares e Amigos das Vítimas, que tem como principal objetivo lutar pela punição dos culpados pela tragédia. Porque eu espero que o que as pessoas passem nos próximos acidentes, que como teve esse agora em Recife, não seja tão penoso como que a gente já abra caminhos também para que os próximos familiares que passarem por uma situação dessa passem de forma mais leve. O Ministério Público Federal no Mato Grosso apresentou recurso contra as sentenças de primeira instância aplicadas contra os apontados como responsáveis pelo acidente. Os 2 pilotos norte-americanos foram condenados a 4 anos e 4 meses de prisão e o controlador de voo Lucivando Tibúrcio de Alencar a 3 anos e 4 meses. O MPF quer ainda a condenação do controlador João Marcelo Fernandes, que foi absolvido pela Justiça. Fiquei feliz de ver que o Ministério Público recorreu e aumenta a esperança de que a justiça seja feita, né? Os parentes das vítimas da maior tragédia da aviação brasileira também não perdem a esperança de que os culpados sejam punidos. O acidente com o Airbus da TAM matou 199 pessoas em julho de 2007.
Os pilotos não conseguiram parar a aeronave após o pouso no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. O avião saiu da pista e bateu no prédio da própria empresa em frente ao aeroporto. O caso ainda não foi encerrado e, no mês passado, o Ministério Público Federal, em São Paulo, denunciou criminalmente 3 pessoas. A então diretora da Agência Nacional de Aviação Civil, Denise Abreu, Alberto Fagerman, que era vice-presidente de operações da TAM, e Marco Aurélio Castro, então diretor de segurança de voo da empresa. 19 mil quilômetros de abandono. Essa é a situação das ferrovias no interior do país. A falta de manutenção e a destruição tomaram conta dos trilhos depois que a rede ferroviária federal foi privatizada há cerca de 15 anos. O Ministério Público Federal calcula que esses trechos representam um patrimônio de 40 bilhões de reais. Seu Luismar chegou ao Jardingá, município do estado de Goiás, na década de 80. Ele se recorda saudoso da época em que a Goiânia ou a Brasília de trem. Interessante, que parecia mais uma cidadezinha do interior. Nós tínhamos trem pela manhã e na parte da tarde carregando passageiros. Mas de lá para cá muita coisa mudou. E sem investimento, o sistema ferroviário do Brasil começou a dar prejuízos ao governo. As ferrovias do país foram privatizadas em 1996. Ao todo, 12 concessões nas mãos de apenas 4 grupos econômicos. E eles têm o direito de explorar a malha ferroviária por até 30 anos. Mas 15 anos já se passaram e olha só a situação da estrutura. A madeira está praticamente podre e os fixadores nem existem mais. De acordo com a Agência Nacional de Transportes Terrestres, dos 28 mil quilômetros de extensão férrea que o Brasil tem, mais de 20% estão sem condições de uso. Fora isso, em outros pontos, só passa um trem por dia e a locomotiva não pode ultrapassar os 20 km por hora por causa da fragilidade da estrutura construída no século XIX. O diretor-geral da ANTT reconhece as deficiências nas ferrovias do país. Ele associa parte dos problemas aos contratos firmados com as concessionárias, que dão brecha para o não cumprimento das obrigações. Para fazer essa mágica de você sair de uma situação deficitária para uma situação de arrecadação, um dos preços que se pagou foi ter um contrato com muito pouca obrigação das concessionárias. Então, assim, as obrigações de investimento e mesmo de manutenção da ferrovia, de modernização, de expansão da capacidade, elas não foram colocadas no contrato. Outra situação é que, com a falta de investimento das concessionárias, algumas cidades que surgiram ao redor das antigas linhas férreas se sentem prejudicadas. Nesta, com 30 mil habitantes, só existe esta saída que faz divisa com os trilhos do trem. Além disso, o que era uma estação de trem, hoje é o cenário do abandono. A bilheteria totalmente depredada, com paredes pichadas. E alguns cômodos aqui dentro, a gente percebe que são usados para o consumo de droga. Dificilmente passar uma semana ou um dia sem ter sido assaltado uma pessoa aqui nessa travessia. Nos últimos 3 anos, o Ministério Público Federal recebeu diversas denúncias de produtores, principalmente da região sul, que começaram a ter prejuízos com a falta de trens para o frete das mercadorias. Depois de vários estudos e investigações, o MPF constatou as irregularidades. O coordenador da 3ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal afirma que foram constatados problemas em 19 mil quilômetros de ferrovia, um prejuízo ao patrimônio público que pode chegar a 40 bilhões de reais. E pela primeira vez, o MPF fez uma representação ao Tribunal de Contas da União. Ela requer, primeiro, que o TCU examine o estado de irregularidades que hoje ocorre no âmbito da implementação da concessão da ferrovia, sobretudo no Sul. E estabeleça com precisão as consequências para a concessionária e para a agência. No próximo bloco, procuradores da República defendem alterações no projeto de lei que cria a Comissão da Verdade. E no Distrito Federal, denúncia de tortura e de abuso de autoridade no presídio da Papuda. Daqui a pouco.